Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 34. A imutabilidade da lei. O Comando de Defesa procedia com eficiência à investigação, não contando apenas que todas as informações quanto às identidades, passado criminal e tantos outros dados eram fantasmas. A tecnologia avançada, ainda assim, deixava frestas para quem quer driblar a sociedade e o governo. Talvez esse aspecto da nossa sociedade não mude nunca, mas, ao contrário, aperfeiçoe-se cada vez mais, na mesma velocidade do aprimoramento das técnicas de impedir fraudes. Os dados que haviam colhido, inclusive os nomes, endereço que tinham na cidade, até aí mantinham coerência e suspeita zero, porque não havia nenhum dado que o computador quântico rejeitasse ou pedisse que fosse novamente alimentado quanto à ordem de comando. Mas, se consideram a conversa que ouviram na casa da suposta mãe de Carmen, a intimidade que o casal forçou, o excessivo interesse pelas coisas da família da velha e de Ricardo, nesse caso, tinha algum ponto falho que não combinava com aquela situação. Até porque as pessoas daquele tempo pouco se interessavam por assuntos do passado. Havia uma insistência muito grande em se introduzir essa mentalidade através de todos os meios que o Estado manipulava. Talvez fosse de interesse do Estado que as pessoas se alienassem da história recente ou antiga da humanidade, a fim de não procurarem repetir, justificar ou rebater algumas atitudes que não eram de seu interesse. É muito comum que as ideologias de um povo sejam sempre manipuladas pelos interesses de quem ganha com isso. Desde a Bíblia até os livros didáticos, tudo leva ao enraizamento dos preconceitos importantes, de todas as atitudes desejáveis e de todas as censuras convenientes. Que novidade! Por que então teria o casal uma maneira de ser tão divergente do comum das pessoas? Era um comportamento, um fruto cultural que não havia sido plantado por ninguém. Esses sentimentos de solidariedade humana não eram alimentados. Afinal, se uns tivessem sentimentos reais dessa solidariedade, como parecia ser o dos habitantes de Brasília, era perigoso que se unissem muito, numa ajuda coletiva, que criassem associações, que empunhassem bandeiras revolucionárias. Não eram normais quanto a isso. Tinha alguma coisa de estranho para aquele tempo. E o Comando de Defesa, embora composto de elementos de total insensibilidade, de inteligência treinada para fins tão automáticos, percebia a situação. O grupo retornou à casa de Carmen para o relatório, como exigira. Sentaram-se à mesa de reuniões e lá puseram as informações todas à mostra. Fizeram um relato do diálogo estranho que puderam captar na casa da velha. Carmen também achou suspeito. Talvez tivessem acesso a algum sistema tecnológico capaz de movê-los no tempo, o que colocaria todos em desvantagem extrema. Onde quer que estivessem, poderiam ser pegos sem a menor proteção, até porque, no passado, nada sabiam sobre os dois. Depois, julgou que seria idiota imaginar uma coisa dessas. Não há nada de novo que nosso chefe não tenha acesso antes de qualquer um. Mas então são dois doidos, Carmen, dizia a mulher. Como pode um homem jovem estar olhando um álbum tão amarelado e dizer que algumas daquelas fotos era a neta dele e noutra dizer que era ele próprio? Parece conversa de louco. Se existe alguma ligação desses dois com minha família, por que isso não surgiu no histórico deles? São de uma família remediada de outro país, nada de excepcional, nenhuma ligação com o tráfico, nada de passagem na polícia, tudo ok. Não está ok. Caso vocês não descubram qual é a verdadeira história deles em mais 3 dias, desapareçam com eles. Não tem amigos nem parentes aqui.
será fácil criarmos um boato que foram embora de novo para o sul. Coitadinhos, não se adaptaram numa cidadezinha tão pequena. Tudo certo, então. 3 dias e acabaremos com a possibilidade de estarmos sendo sondados por intrusos que podem nos comprometer. Explicou Carmen, para encerrar de vez o perigo que os estaria rondando. A equipe saiu decidida a ir mais a fundo nas investigações que tinham iniciado. Como se identificavam por códigos e não pelos nomes, tratavam-se também por eles. A mulher era RD3 e ficava sempre com a missão dos disfarces, cobertura armada ou seduções necessárias. Os outros 5 homens atuavam na linha de frente, sem temerem nada, encarando os inimigos com os 1000 recursos de que dispunham. Não se importavam de serem identificados. O medo que espalhavam era grande demais para quem quer que fosse tentar uma vingança. Os equipamentos que usavam eram os mais sofisticados da arte bélica. Armas de luz, gases multiefeitos, detectores de distância física, eletrochoque de disparo automático e instantâneo, direcionado ou em parada circular, ao redor do próprio corpo. Eram imbatíveis e maus. RD3 partiu para um informante com computadores de dados falsos fornecidos ao governo. Ele possuía um dos poucos terminais clandestinos, donde jogava para o computador central as informações de quase toda a natureza, a fim de ganhar verdadeiras fortunas em dinheiro, drogas e tudo mais o que pudesse negociar. Todos os campos que descobriam o código de entrada e saída podiam ser mexidos em alguma coisa, com o cuidado devido. O informante fez, então, contato com os outros terminais que conhecia e conseguiu descobrir muita coisa interessante. Como a exigência do mercenário era muito alta, RD3 retornou à casa de Carmen para que ela conseguisse o pagamento da informação. 300 mil pela informação? Este cara está louco. Não é possível se investigar com este custo das coisas. Volte lá que eu vou acionar os contatos do Lobo. Não pode ser tão difícil encontrar mais um terminal clandestino, orientou Carmen. Ligou para a toca do Lobo, mas como não tinha ninguém para comunicar-se, decidiu deixar-lhe um recado para que tomasse pé da situação. A gravação foi introduzida por Carmen e chegou ao equipamento da toca. Lobo, a investigação completa está a caminho. Tivemos um pequeno obstáculo para obter informações precisas quanto à identidade que julgamos falsa. Um dos terminais clandestinos com que fizemos contato está fazendo uma exigência altíssima para nos fornecer os dados que conseguiu. Não tenho a quantia agora. Pensei que pudesse fazer outros contatos aí por preço que a empresa possa assumir. O código de identificação de ambos é KLN 356355901 e KLV 2474090104. Não será difícil. Qualquer outra orientação estarei à espera. A posição de Carmen não era das mais confortáveis. Sua ambição, sempre bem demonstrada, deixava uma ponta de insegurança na fé da imaginação do Lobo. E quando falava em mais dinheiro e não recebia, era motivo de sobra para apunhalar a qualquer um. O Lobo farejava longe e, às vezes, onde nada havia. Chamou em seu gabinete o grupo que trabalhava diretamente com ele e passou orientações claras de eliminação do problema. Aconselhou, no entanto, que fossem espertos o suficiente para que tudo parecesse um acidente fatal e que não deixassem qualquer pista. Aconselhou-os também a eliminarem a própria Carmen, porque estava perdendo a confiança nela. Arrumaria facilmente outro intermediário para alimentar a região.
Sem questionarem nada, acataram a determinação e tomaram rumo à cidade, em transporte secreto, sob disfarces perfeitos. Na cidade, apareceriam mais tarde como um casal de meia-idade instalados numa casa ambulante, muito mais prática e sofisticada que o trailer que conhecemos hoje. Era alguma coisa de sonho. Uma casa perfeitamente transportável, completa, sem grandes apertos e extremamente prática, funcional em todos os seus aspectos. É claro que chamaria a atenção numa cidadezinha como aquela, mas não era importante se ficassem muito visados ou não. Era, no mínimo, uma forma de não precisarem falar muito com as pessoas bisbilhoteiras dali. Enquanto toda essa mobilização já ocorria, sem o conhecimento de Carmen, ela acionava novos meios de obter as informações verdadeiras sobre o casal. A confusão já era tamanha, a ansiedade por descobrir quem estava ou não trabalhando para o traficante Rafael, que não mantiveram, como sempre, comunicação das providências que um ou outro iria tomar. Faziam tudo o que achavam necessário. Por parte de Carmen, até houve um esforço enorme em tentar comunicar-se com o Lobo, mas, depois da última comunicação, não conseguia mais um único contato que fosse. Deixava o telefone 24 horas por dia com a tecla insistência acionada e não havia quem atendesse do lado de lá. Então, sentia-se na obrigação de resolver o que faria sozinha, ela e seu comando. Por fim, teve uma ideia que ajudaria a tirar do mercenário, dono do terminal clandestino, a informação de que precisava. RD3 podia ser enviada com a missão de sedução do mau elemento. Era preciso que fizesse qualquer coisa, mas que tirasse dele as informações que ele mesmo julgou tão valiosas. RD3 ouviu atenta a orientação e não discutiu. Preparou-se com esmero máximo, fez tudo como manda o figurino feminino e dispôs-se a voltar com tudo em mãos. Passaram-se horas. Carmen caminhava de um lado para o outro na expectativa de que RD3 chegasse logo. A noite passava, 4, 5, 6 horas da manhã, e ela não chegava. A venda de mercadorias, aquela noite, tinha sido altíssima. O produto quase se esgotara e a renda era grande o suficiente para que, numa emergência final, pagasse pelos dados que queria. Aliviou-se da tensão. Sabia que, se usasse o dinheiro para acionar as providências combinadas, Lobo não teria de brigar. O interesse era tão dele quanto dela, e mais dele, se pensasse bem. Às 7 horas, dia já raiado e quente, aparece RD3. Estava morta de cansaço, cheia de marcas brutais pelo corpo. Consegui, Carmen, consegui. Não foi fácil dobrar aquele cavalo, mas acabou me dando tudo o que queríamos. E então, vamos, passe-me tudo. Está tudo aí, no próprio papel do computador. Meu Deus, esse casal não está procurando chefe algum. É o próprio chefe que estamos perseguindo. Tenho que me comunicar com o Lobo agora. Ele pode estar pensando alguma besteira, sem saber do que se trata. Pegou o telefone desesperada. Digitou o código de contato e, novamente, ninguém deu sinal. Mesmo assim, achou por bem deixar outro recado esclarecendo o que tinha descoberto. Dado o sinal para iniciar a comunicação, escureceu tudo. Os sistemas de emergência também desapareceram, e dali por diante teria de valer muito mais a intuição do que qualquer outra tentativa. Apanhou uma luminária eletrônica e dirigiu-se à saída da casa. Subitamente, alguém lhe segurou o braço com violência.
Vai avisar aos seus comparsas que não há mais saída? Mas que história é essa? Do que é que vocês estão falando? A boca do lobo vai se abrir, Carmen. Mas antes disso, temos que juntar a todos para saber de todos os passos que planejam, disse o senhor com uma máscara estranha. Não há comparsa nenhum. Eu estava tentando me comunicar com o lobo para passar a informação mais valiosa do mundo. Não entendem que o que eu queria eu encontrei? Encontrei sozinha, sem a ajuda de estúpidos como vocês. Não podemos eliminar o casal. O casal é o chefe que está com a mulher. Se acabarem com eles, estarão nos enterrando junto. Mas que coisa mais idiota! Leve-a daqui para casa, disse o tal mascarado para o companheiro que apontava para ela uma arma de luz. Passaram um plástico potente na boca de Carmen para que não gritasse. Colocaram-na dentro de um pequeno carro e foram. Há momentos em que imaginamos que o impossível é inatingível, mas é importante saber que se ele faz parte da lei deste universo e que não conhecemos praticamente nada, nada é impossível e nada é capaz de mudar, se fizer parte do pleno equilíbrio.